presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, ao público presente, para quem nos acompanha através da TV Câmara e das redes sociais. É inacreditável que a gente ainda viva sob ameaça, servidores ameaçados aqui no nosso município. Reforço aqui, colega vereadora Dani Rodrigueiro, Matheus Turini, que com toda certeza esses servidores têm e terão voz aqui nesta Câmara Municipal. Os colegas vereadores estão engajados em buscar informações sobre esse caso, protocolaram um requerimento, né? Mas saibam que podem contar também com o meu apoio. Bom, para a sessão de hoje, protocolei um projeto de lei, uma indicação, 3 requerimentos. Então, iniciamos reafirmando o nosso compromisso com as mulheres da nossa cidade. Protocolamos o projeto de lei que estabelece diretrizes para a inserção de mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho. Nós sabemos que a dependência financeira é muitas vezes a corrente que impede a mulher de romper esse ciclo de violência. Então, o município precisa oferecer mais do que acolhimento. Precisa oferecer autoestima, dignidade, oferecer emprego, dar suporte para a renda, para essa mulher se manter a sua casa, manter os filhos. Então, esse projeto institui diretrizes para a Prefeitura criar ações que hoje, infelizmente, não saem do papel. Ainda na pauta feminina, apresento uma indicação para o cumprimento imediato da Lei Federal 12.721 de 2023, pasta 309, por gentileza, que é o direito à assistência psicológica para as gestantes e puérperas no SUS. A saúde mental materna não é luxo, é um direito, e nós estamos cobrando que a legislação federal seja aplicada na prática aqui na nossa cidade. Vamos aos requerimentos. Peço, por gentileza, a pasta 312. Tenho certeza que esse foi um dos assuntos mais falados na última semana. Muita gente envolvida, muita gente acompanhou a publicação que a Prefeitura fez com tanto entusiasmo durante a sessão de segunda-feira da semana passada, antes mesmo dos vereadores votarem o projeto, o mega recap em 11 bairros. A cidade precisa? Muito. Mas o meu requerimento é simples. Cadê o cronograma? Se o município divulgou, a gente imagina que ele está organizado e com planejamento de execução desse mega recap na cidade. A população não quer só anúncio em redes sociais. A população quer serviço. A população quer saber quando vai começar. Por qual bairro que vai ter o pontapé aí inicial desse mega recap. Então é simples, a gente só está pedindo transparência e informação sobre esse mega recap divulgado pela Prefeitura de Jaú. Apresentamos também um requerimento sobre impessoalidade na comunicação oficial do município, tá? E esse é um assunto que eu gosto muito de tratar. Pasta 310, por favor. No ano passado, nós questionamos o uso da página da Prefeitura de Jaú, vinculado a perfis pessoais de secretários. Secretário, especificamente. Secretário de Comunicação e interino de Cultura. Na sequência, vocês vão ver que tem outros 2 secretários onde eles não estão vinculados nas postagens. Estão vinculados aí o Dr. Segura com a Secretaria de Saúde e, na sequência, o Paulo Tebaldi, vinculado ao evento do CIEG. Por que só o secretário de Comunicação vincula as postagens, ou melhor, vinculava? Porque quando nós questionamos e eles responderam dizendo que estava tudo certo, de repente pararam com esse tipo de prática. E agora a gente quer entender o porquê. Se estava tudo certo, por que parou de postar em collab com o secretário? Tinha algo de fato errado? Equivocado? A gente precisa entender, porque a máquina pública, ela não pode ser vitrine pessoal para nenhum agente político. Ela deve servir à população.
Eu trago mais informações na Palavra Livre. Boa noite a todos e a todas. Quero começar minha fala enquanto vereadora, na condição de procuradora da mulher, mas enquanto mulher, fazer um registro importante. A servidora Juliana Basso, que está presente na sessão desde o comecinho, que vem passando por uma situação difícil no ambiente de trabalho, assunto que já foi abordado pela colega vereadora. Mas, Juliana, eu queria te dizer que aqui também é um espaço de acolhimento. Sinta-se acolhida, tenha o nosso apoio. A gente precisa falar sobre isso, porque quando um servidor público se manifesta, pede ajuda e traz uma preocupação, isso precisa ser ouvido com responsabilidade. Precisa ser respeitado. O profissional precisa de reconhecimento. E ninguém pode ser silenciado quando busca exercer o seu direito de manifestar. Ou, principalmente, quando esse servidor, ou no caso, servidora, tenha preocupação com o bem público coletivo. Então, Juliana, eu precisava fazer esse registro. Tenha o meu apoio nessa luta. Assim como todas e todos os ADIs. Bom, eu começo a minha fala tratando de um requerimento que eu não consegui abordar no momento do expediente, que é uma denúncia gravíssima. Mães e pais da nossa cidade estão desesperados com a informação do possível fechamento do Centro Municipal de Convivência Pedro Flores. Eu recebi essa denúncia no meu gabinete de diversas mães preocupadas com essa possibilidade de fechamento. Eu não quero acreditar que o município estuda a possibilidade de fechar o Centro de Convivência Pedro Flores. Para quem não conhece, é um espaço importante que foi criado em gestões passadas, que atende crianças no contraturno escolar, que oferece suporte, acolhimento, atividades, que fazem a diferença na vida dessas crianças, dessas famílias. Inclusive, esse serviço ele passou por mudança de endereço na atual gestão, o que mostra que é um equipamento que vem sendo utilizado e necessário. Diante dessa situação, eu protocolei o requerimento solicitando esclarecimentos básicos da Prefeitura de Jaú. Existe o estudo de fechamento do Centro Pedro Flores? Isso é real? Se procede a informação, quais são os motivos? E, principalmente, se fechar, para onde vão essas crianças? Nós estamos falando de famílias que dependem desse atendimento. E digo mais, pasta 311. Agorinha, está acontecendo uma reunião com os pais. Essa mensagem, ela foi enviada para um grupo de pais via WhatsApp. A mensagem não traz a informação clara, mas solicita a presença de todos os pais para tratar de algumas situações. Isso só aumenta a preocupação das famílias. E eu deixo aqui muito claro que nós estamos vigilantes. E já adianto que nós não vamos aceitar que serviços essenciais sejam cortados sem justificativa, sem transparência e, principalmente, sem alternativa para essas famílias. Porque quem sente isso na prática é quem está lá na ponta. E é por essas pessoas que estão lá na ponta que nós estamos aqui hoje. Bom, um outro assunto extremamente importante. E esse não é só um problema de infraestrutura, é um problema de respeito. Nós estamos falando de famílias que pagam IPTU, que trabalham, que criam seus filhos, mas que todos os dias precisam enfrentar uma estrada precária para simplesmente entrar e sair de casa. E eu estou falando das Chácaras do Botelho. Pasta 314, por gentileza. Uma estrada sem drenagem, sem sinalização adequada, com risco real de acidentes. E isso não é opinião, tá? Isso já foi apontado, inclusive,
pelo Ministério Público em uma ação civil pública. Vou tentar explicar essa ação civil pública de uma forma resumida. O que é essa ação? O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil pública contra Prefeitura de Jaú, loteadores e associação de moradores. Qual o objetivo? Obrigar todos a resolver problemas graves de infraestrutura e regularização do loteamento. Qual é o problema principal? O loteamento funciona há anos com condições precárias, principalmente estrada ruim, falta de sinalização, risco de acidentes, dificuldades de acesso, como eu já mencionei aqui. Só que tudo isso já foi comprovado por perícia técnica. O problema estrutural maior, além da condição da estrada, são loteamentos irregulares. O loteamento foi aprovado com 147 lotes. Hoje, são 222. Ou seja, 75 lotes ilegais, subdivididos irregularmente. Quem é o responsável? Ao que consta, atenção, a responsabilidade é de todos. A responsabilidade é solidária. Dos loteadores, que não fizeram a infraestrutura obrigatória, da prefeitura, que não fiscalizou e não executou as obras, mesmo com obrigação legal, e da associação, que participa da regularização dos lotes. O que o Ministério Público está pedindo? O plano de manutenção das estradas, o projeto técnico e um projeto de acesso asfaltado até o Jardim Paraty. No meu entendimento, seria um projeto de uma alternativa de acesso às chácaras do Botelho. Na sessão passada, eu me comprometi a buscar informações para os moradores das chácaras do Botelho sobre, até no momento, eu acreditava ser um inquérito civil, recebi a informação que é uma ação civil pública, e estou trazendo aqui para tentar esclarecer e somar força aos moradores. O problema existe, é grave e já é comprovado. Agora eu quero fazer uma pergunta bem simples. Como é que pode cobrar IPTU de uma população que não tem o mínimo de estrutura de acesso? Como é que pode tratar de uma área como urbana na cobrança, mas como uma área abandonada na prática? Nós estamos falando de anos de omissão. Nós estamos falando de anos em que as obrigações não foram cumpridas. De anos em que a população ficou esquecida. De anos em que o poder público não resolveu um problema básico: garantir acesso digno e seguro aos moradores das chácaras do Botelho. E aqui é importante deixar bem claro: a população não pode pagar pelos erros do passado. Não pode pagar pela falta de fiscalização. Não pode pagar pela falta de planejamento. E muito menos pagar isso tudo com a própria segurança. Porque não é só uma questão de estrada, é uma questão de vida. A ambulância não chega na chácara dos Botelhos. Encomendas, pedidos não chegam até as chácaras do Botelho. É a família que fica isolada no período de chuva. É o trabalhador que depende dessa via todos os dias. Por isso eu já estou com o requerimento pronto, solicitando explicações claras da Prefeitura de Jaú, com base no que consta na ação civil. E mais do que explicações, nós queremos uma solução. Nós queremos plano, prazo, execução. Não dá mais para empurrar o problema. A população de Jaú merece respeito. Quem paga imposto merece respeito. E quem vive nessa região aí das chácaras do Botelho merece dignidade. Eu deixo aqui o meu compromisso. Eu não vou parar de falar dessa questão, eu vou continuar cobrando. Não vou deixar esse assunto cair no esquecimento. E vou acompanhar de perto cada passo. Assim como eu me comprometi com a questão da justiça, no caso a ação civil, me comprometo a acompanhar o desdobramento de tudo isso e saber como é que o município vai se manifestar diante do meu requerimento, que deve ser protocolado na próxima sessão. É isso. No demais, desejo uma excelente semana a todos. Muito obrigada, senhor presidente.